Fala galera vascaína, Naglois na área, trazendo mais um conteúdo para o canal Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos para o próximo confronto, galera, mas primeiro vou falar desse confronto aqui que me chamou muita atenção por conta de um confronto direto, né, por liderança na Sul-Americana. Nós vamos pegar o Olímpia, né, lá no Paraguai, na casa dos caras, e filho, rota de colisão, duelo de líder, o bicho vai pegar, irmão, porque só nos interessa a vitória. E vocês vão entender agora o porquê eu estou falando desse confronto, cara. O que acontece? O Vasco está no grupo G. O Vasco é o primeiro, né, com 7 pontos, né, 4 partidas jogadas, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados, 3 gols sofridos, saldo de gol 3. O Olímpia é o segundo colocado, empatado com o Vasco da Gama com 7 pontos, 4 jogos, né? 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Ou seja, está neutro, 0, nem negativo e nem positivo. Por isso, o Vasco está em primeiro lugar, por conta do saldo de gol, né, positivo em 3. Já o Audax, né, italiano, né, tem 4 pontos, né, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, gols marcados 4, gols sofridos 6, está com saldo negativo de -2. Já o Barracas Central, 3 pontos, 4 jogos, 0 vitória, 3 empates, 1 derrota, 2 gols marcados, 3 gols sofridos e -1. Então você vê aí que o Olímpia é o calcanhar de Aquiles do Vasco aí, filho. Tá ali, ó, tá no congote do Vasco da Gama ali e vão se enfrentar, cara. Então é um jogo que o Vasco precisa vencer, precisa pontuar, porque se vencer vai a 10 pontos, filho. E depois de pegar o Olímpia, o Vasco vai pegar o Barracas Central aqui em São Januário. Então você vê, o Vasco ele pode chegar a 13 pontos, líder isolado, né, no grupo G, passando para a próxima fase tranquilo, sem desespero. Ou seja, vencendo o Olímpia, o Vasco pode até empatar com o Barracas Central, filho, aqui em São Januário. Lógico que não é o que nós queremos, né? O torcedor do Vascaíno querendo empatar com o último colocado do grupo é sacanagem, né? Não é isso que nós queremos. Lógico que queremos aquele futebol maroto, aquele futebol moleque, show de bola, dando show dentro de São Januário, né? Não fazendo o que fizeram aí com o Paysandu, né? Começou bem pra caramba, metendo 2 gols, depois, filho, sofreram um empate, né? Por conta também, às vezes, de erros individuais de jogadores, né? Como deu aí o passe aí nas costas do Lucas Piton, né? Depois veio o gol contra do Saldívia, então isso tudo atrapalha aí o andamento do Vasco da Gama. Só que antes do Olímpia e Vasco da Gama, vamos ter um confronto com o Internacional pelo Brasileirão no dia 16/5, sábado, às 6h30, pela 16ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio. Aí, filho, o negócio vai ficar quente, né, parceiro? É lá no Beira-Rio, Internacional, não é um time bobo, né? É um gigante no futebol. Precisamos pontuar lá fora, precisamos pontuar fora de casa para que a gente também fique tranquilo. Estamos hoje na 8ª posição, pontuando contra o Internacional, filho. A gente sobe pelo menos aí mais 1, 2 casa. E aí, né, temos que torcer aí também para os adversários que estão acima do Vasco da Gama empatar ou perder para que a gente faça a troca de posição. Então é necessário a vitória contra o Internacional lá dentro do Beira-Rio. Sabemos que o Internacional é chatinho dentro de casa, mas dá para vencer, não é impossível. E o Vasco vai jogar até o dia 31, galera. No dia 31 se encerra. O último confronto para o Vasco vai ser contra o Atlético Mineiro, né? E aí para, né, a pausa para a Copa do Mundo e só volta no dia 22/7 contra o Vitória. Então, lembrando, né, chegou no dia 31, encerra-se o Brasileirão. Pausa e só no dia 22 de julho que voltaremos com tudo contra o Vitória. E nessa pausa aí de mais de 30 dias, o Vasco pretende, né, ir a campo para poder estar fazendo pelo menos 3 contratações pontuais. São elas o zagueiro, o volante e, se eu não me engano, um atacante, né, um ponta ofensivo direito. Mas
Já estamos vendo que o Marino Inistrusa está começando a se entrosar com o elenco, está começando a jogar, está mostrando vontade, está treinando, está querendo muito jogo. Se ele realmente entrar no jogo, filho, possa ser que de repente nem venha essa contratação, porque teremos o Adson e o Marino Inistrusa como pontas ofensivas direito. Esquerda temos o Andrés Gomes e temos o Nuno Moreira. Então, de repente, o Vasco vai atrás, de repente, também de um centroavante, né? Porque parece que, apesar de termos o David, o Spinelli e o Brenner, mas o Vasco, às vezes, né, tem dessas coisas aí, de querer mais um centroavante. Eu acho que a gente precisa de um jogador ali no meio de campo, né? Porque já viu que só o Rojas não tá dando, né? Porque aí sai o Rojas e entra o Nuno Moreira. E o Nuno Moreira não é do meio de campo ali, né? Meia de criação. Então eu acho que o Vasco poderia ir a campo buscar um meia, né, de campo ali para poder fazer a função ali do Rojas, apesar de que o Matheus França possa ser que não venha renovar contrato, né, termina agora em junho, então pode ser que não renove o contrato, então nós vamos precisar de um meia de criação para poder estar substituindo o Rojas. Então acho que um meia de criação e um zagueiro e um volante seria de bom tamanho para a gente começar a vislumbrar coisas melhores dentro do Vasco da Gama nos campeonatos. Temos aí o Brasileirão, Copa do Brasil e temos a Sul-Americana. Estamos em oitavo no Brasileirão, passamos de fase na Copa do Brasil, estamos em primeiro na Sul-Americana. Então o Vasco, graças a Deus, está jogando bem, está indo bem, então precisamos dessas contratações para estar dando continuidade ao trabalho e seguir, né, pensando em coisas boas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Entra lá no grupo do WhatsApp, já falei, depois que lotar, não adianta, filho, aí vai ter que fazer o segundo grupo. Tamo junto, saudações vascaína. Valeu. Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.